Meu nome é Liliane Peritori, ex-portadora de artrite reumatoide. Tinha problemas também de tireoide, tinha problemas de enxaqueca e me sinto uma alquimista na cozinha porque adoro cozinhar. Tomava bastante remédios, devido à artrite, tais como o Endofalin, que me protegia a minha parte hepática, o Tecnomet, que servia para artrite reumatoides graves, quem não tinha boas respostas terapêuticas aos anti-inflamatórios, Meticorten, que era corticoide, Nosaldina e remédio por ano T4, 0,25. Quer dizer, todos esses remédios eu tomava diariamente, ininterruptos, para poder sobreviver. Eu vivia com dor, com desconforto, às vezes ficava irritada, porque a dor lhe leva à irritação. Atualmente eu tomo ômega 3, magnésio e cálcio. O Café com Manteiga foi um blog no qual eu explico a minha filosofia alimentar. Eu sempre dei as minhas receitas para os meus amigos, ajudava as pessoas a entenderem e a melhorar as suas condições de vida, não é? Dava dicas de ingredientes, de como você sair de uma alimentação industrializada para passar para uma alimentação mais natural. E eu ganhei de presente de minha filha Carol. Então eu fiquei muito feliz quando ela me deu esse presente, que eu pudesse colocar aquilo que eu faço na minha cozinha e sem que eu tivesse previsão do que aconteceria, 18.676 pessoas já nos visitaram em apenas 5 meses. As pessoas geralmente que buscam emagrecer, perder peso, a dificuldade dela é justamente por onde começar. Eu vou começar na segunda-feira? Onde é que eu começo? Elas vêm falar da dieta paleo e veem as informações que existem no blogs dos nutricionistas, dos médicos, mas a coisa mais simples que elas precisam é saber onde eu vou comprar, como eu vou começar. Então, eu tentei simplificar, porque eu não sou médica, eu não sou nutricionista, eu me sinto uma alquimista e eu mandei simplificar isso. Então, substituir os alimentos. Foi logo que eu disse para ela, substitua os alimentos quando você for ao seu supermercado. Substitua o óleo, a farinha de trigo, os produtos industrializados, as coisas que são light, as coisas que são diet, mas substituir por quê? Essa era a grande dúvida. Como eu vou eliminar o trigo dos alimentos, a soja, o milho? Isso foi a coisa mais difícil, porque é um vício gostoso. É bom você comer um pão, é bom você comer uma pizza, mas a gente sabe que a gente pode substituir. Então o Café com Manteiga buscou essa solução de colocar de uma maneira simples, de uma maneira de fácil entendimento, de até mesmo ensinar aonde você comprar aquele produto, onde é que ele está mais barato. Todas as pessoas que nos pedem receitas, todas as pessoas que nos mandam recado, elas recebem a sua resposta e complementando assim o seu dia a dia. Eliminar o açúcar foi a coisa mais fácil, porque já existe uma cultura de você utilizar os adoçantes. Os adoçantes de sucralose, eles são de melhor qualidade, principalmente os líquidos. Então foi fácil. As coisas que mais preocupou a toda a população foi eliminar o trigo, o milho da sua alimentação. Os nossos produtos são de fácil manuseio, de fácil preparo e de fácil compreensão. Foi essa a preocupação principal que nós tivemos no nosso blog, né? Aconselhamos as pessoas a não buscarem produtos industrializados, a terem cuidado de ler as etiquetas dos produtos, então, a procedência, se esse produto possui milho, se esse produto possui soja, se esse produto tem transgênico. O que comprar no supermercado? O óleo de coco, o azeite, o dendê, o óleo de abacate, o óleo de nozes, o óleo de amêndoas e o green. Esses são os óleos utilizados por nós. Não é?
fácil, não posso, não encontrei um óleo, mas tenho como substituir por outros. As gorduras, a gente pede para as pessoas usarem o bacon, a banha de porco, não é? Que ela é muito sua amiga. Inclusive os nossos avós faziam bolos, cozinhavam com a banha de porco. E aproveitavam essa banha, eles faziam e utilizavam o torresmo na sua alimentação. Podemos fazer o creme de leite natural, né, que tenha produtos de alto teor de gordura. Nunca utilizar produtos que tenham baixo teor de gorduras, porque eles não alimentam. Eles contêm maior teor de açúcar. Leite gordo, nata e manteiga. As proteínas, principalmente a do ovo, se esse ovo for um ovo caipira, de melhor qualidade do que o ovo de granja, mas a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue encontrar a carne fresca, animal, não processada, que essa carne também possua gordura. Diminuir o consumo de carnes processadas, como presunto, salame, então a gente deve evitar isso. O frango, qualquer parte, principalmente deixando o couro. Os peixes e os crustáceos, a gente deve também se alimentar deles e utilizar a cabeça do peixe para fazer o caldo, porque ela tem mais cálcio até do que a carne do peixe. As vísceras do animal também devem ser comidas. Coração, moela, o fígado, o torresmo, como eu já disse, isso é super importante. Os vegetais, aqueles vegetais que tenham um alto teor de fibra, um alto teor de nutriente e um baixo carboidrato. Então a gente vai ver que isso a gente encontra nos alimentos verdes, principalmente. Couve-flor tem, pimentão, repolho, o brócolis, o espinafre, o agrião, a cenoura, a beterraba também a gente pode utilizar, a mandioquinha. E uma coisa que geralmente nós nos esquecemos, é o poder do quiabo. O quiabo diminui a fome. Quando você quer perder peso, você utilizar o quiabo. E também utilizar a água, colocar o quiabo cru com ela, guardar no refrigerador e tomar essa água, faz você perder peso. A vagem, a ervilha e o feijão, ele é antinutriente, mas você tem que saber utilizá-los. O feijão você deve lavar bastante, passar umas 12 horas esse feijão de molho, sendo trocada essa água. A vagem você deve escolher aquelas mais verdinhas, mais finas e que ainda não possuam grão. E as ervilhas deve comer com moderação. As farinhas, você tem que eliminar completamente o trigo, o milho, o fubá, na verdade, a farinha de fubá, do milho, e usar a farinha de castanha de caju para fazer pães e bolos, a farinha de amêndoa para fazer pão e bolo, e também a farinha de amêndoa você pode fazer engrossar os seus molhos. A farinha de coco você pode utilizar também para fazer pão, para fazer bolo, só que você tem que utilizar o dobro da quantidade de ovos, porque senão ela fica seca. Então, para você hidratá-la, você necessita de usar uma maior quantidade de ovo. Pode fazer, utilizar a farinha de berinjela, a farinha do maracujá, mas junto com outras farinhas. Elas isoladas, elas não dão bons resultados. E para fazer a liga, a gente pode utilizar o psyllium para fazer tortas e pães, principalmente essa parte de alimentos salgados. E podemos usar a goma xantana para os doces. Então, são as duas alternativas. Os salgados você utiliza o psyllium e a goma xantana você utiliza nos doces, quando há necessidade. As oleaginosas, nós devemos aqui no Brasil usar a castanha de caju, principalmente, porque se torna mais barata. Mas podemos usar a castanha do Pará, a amêndoa, a nozes, a avelã. O amendoim deve ser comido moderadamente, deve, de uma certa maneira, em alguns casos, até mesmo ser evitado. As sementes, nós podemos usar a linhaça, o gergelim, não é? Na dieta keto, que é a dieta, é um ramo da dieta paleo, ela é utilizada a chia. Na paleo pura, ela não é utilizada.
mas na quito ela é utilizada a chia. Principalmente porque aquelas pessoas que possuem alergia a ovo, ela faz o gel da chia. Que seria o gel da chia? Meia xícara de água, uma colher de sopa de chia, a semente da chia, deixa de molho por 30 minutos, esse gel substitui o ovo e você faz o seu bolo normal utilizando esse gel. Quer dizer, são pequenos macetes que a gente tem que saber para poder ter uma boa alimentação. As raízes. As raízes nós temos a batata doce, vamos dizer assim que ela é muito importante na nossa alimentação, a macaxeira e o inhame. Não é que devemos comer ela com uma certa moderação, mas devemos comer. Ela tem fibra e tem pouco amido. A cenoura e a beterraba é conveniente que vocês comam ela crua, ralada, ou então ela ao dente, passada apenas na manteiga, porque ela diminui um pouco a sua textura, né? Ela fica mais leve e você consegue comê-la e não vem a fazer picos de insulina, porque a cenoura e a beterraba possuem grande quantidade de açúcar. Evite os grãos de maneira geral, não é? O milho, o trigo, a soja, deve ser evitado. E isso você vai ver que em vários alimentos industrializados, eles estão presentes. Então, por isso que nós aconselhamos você a não comer os produtos industrializados. O arroz, ele não contém glúten. Não contém glúten. Pode ser até comido por algumas pessoas. Eu não utilizo, né, o arroz, apesar de eu ter uma alimentação no qual eu como de 18% a 20% de carboidrato diariamente. Quem teve já problema de tireoide deve ter essa média de carboidrato alimentar. O restante você coloca gordura e proteína. O feijão é uma leguminosa, mas ele tem fibra. Então, se você faz uma boa lavagem, como eu já expliquei, vocês botarem de molho durante 12 horas, trocar a água umas 4 vezes, ele pode ser utilizado. Inclusive, eu faço um bolo de feijão, que está também no nosso blog, que é um bolo secreto, cujo ingrediente, cuja massa é o feijão preto. Evita a qualquer custo os óleos vegetais, né? O óleo de soja, o óleo de milho, ganola, girassol, você deve evitar. Deve substituir, como já disse, pelos azeites, pela gordura da manteiga, pela gordura da banha de porco. O amido da batata inglesa também não é conveniente você comer. Ele possui muito açúcar. Então, e tem baixo valor nutritivo. Então não adianta você gastar a sua saúde com um produto que tem um baixo poder nutritivo e o que ele mais lhe dá mais é açúcar. Então, você deve eliminar. Agora, depois que você conheceu o nosso blog, conseguiu os nossos conselhos, eu quero falar para vocês uma coisa. Não é? Quando eu entrei para fazer a dieta keto, que é um ramo da paleo, eu entrei de cabeça, de vez. E o que é que acontece? Eu tive uma crise de abstinência. Passei 2 dias praticamente acamada. Então, a maneira mais fácil para você não ter essas crises é você ir substituindo a sua alimentação gradativamente, de uma maneira mais suave. Eu sei que com 30 dias eu eliminei todos os meus remédios. E hoje em dia, os meus médicos se espantam com os meus resultados, com os meus exames, o meu colesterol, o meu triglicerídeo, meu ácido úrico, minhas taxas inflamatórias. E tudo isso eu consegui através de quê? Através de uma reeducação alimentar. Eu não considero que dieta, eu considero uma filosofia no qual você leva para o resto da vida, porque dieta você cansa. Você fica cansada de ficar utilizando sempre a mesma coisa. E não precisa você comer só verde, só alface, como alguém um dia me ensinou. Eu vou comer só alface? Não. Entre no nosso blog e saiba, venha fazer parte dessa família, Café com Manteiga, e saiba ter boa saúde. Muito obrigada.
higiene e limpeza de sua casa também pode ser paleo keto. Basta que você saiba como utilizar. Você pode utilizar na roupa o vinagre, colocando na sua máquina um copo de vinagre no lugar do sabão. A sua roupa, seja ela colorida ou branca, você vai ver que as cores do colorido ficam mais vivas e a roupa branca fica mais branca. Depois você pode colocar um pouco de amaciante. E para a limpeza de sua cozinha, do seu banheiro, do chão de sua casa, em 1 litro de água, mais ou menos, uma porção de bicarbonato de sódio. Mistura com a água e passe e higienize sua gordura e as impurezas de sua residência. Para a sua higiene pessoal, escovar os dentes, você pode escovar o seu dente com algumas gotas de óleo de coco e bicarbonato, umas 2 vezes por semana, utilizando o bicarbonato, os demais dias só o óleo de coco. E a limpeza da sua língua, você também pode colocar um pouco de óleo de coco para fazer a higienização. Com isso você vai ver que vai diminuir a quantidade de tártaro, de impurezas na sua boca. Vou apresentar a vocês um macarrão bem vegetal, que pode ser feito com abobrinha ou então com cenoura, com beterraba, uma maneira simples de se alimentar, uma maneira rápida de se fazer. Então nós temos a abobrinha ou a cenoura, nós precisamos de manteiga, cebola, pimenta de cheiro, azeitona, bacon, sal e pimenta. Nós precisamos dessa máquina, que é chamada de espirulha. Essa máquina você pode adquiri-la na internet ou até mesmo entrar em contato conosco, a fim de que nós possamos fornecer. Você corta a abobrinha nas extremidades, encaixa a abobrinha, começa a rodar. Caso você não tenha um espirulho, você pode ter um fatiador, cortar a sua abobrinha de uma maneira fina e depois voltar a fazer o procedimento com uma faca, fatiando ela fininha, e você irá transformar a sua abobrinha dessa maneira. A diferença vai estar apenas no produto de apresentação. Após você fatiar ou passar no espirulho, você vai colocar sal na abobrinha, pimenta a gosto, eu gosto de muita pimenta. Em uma panela de ferro bem aquecida, você vai colocar a cenoura, sem absolutamente nada, só apenas temperada com a pimenta e o sal e a abobrinha. Em outra, nós vamos colocar a manteiga, e a cebola. O segredo de uma comida gostosa é você refogar bem a cebola a fim de que ela fique dourada. Agora que a cebola já está dourada, eu vou acrescentar os demais ingredientes. Vocês estão vendo que a abobrinha ela já diminuiu de volume, a cenoura também. Eu vou acrescentar um pouco de manteiga. Afinal, toda comida deve ter muita manteiga para se tornar gostosa e boa para nós fazermos essa dieta paleo. Já colocamos no nosso prato e agora vamos colocar o molho cozido. E para finalizar, um queijinho ralado por cima e um pão indiano. O pão indiano é de farinha de amêndoa e você encontra no nosso blog. Bom apetite!